Bom dia, alunos! Essa videoaula nossa é do dia 11 de maio e nós vamos começar a segunda parte das aulas do modernismo, segunda fase. Agora nós terminamos a poesia, falamos de 5 autores e agora vamos falar da prosa, né? A segunda fase do modernismo é a chamada de o romance de 30, justamente por causa que a força que a prosa tem nesta fase da literatura. Quando a gente vai observar as características da prosa no espaço de 1930 a 1945, a gente vai ver que as características são bem abrangentes, assim como era na poesia. A gente vai ver também, quando a gente for ver os autores, que as características vão depender muito mais do estilo do autor do que as características gerais iguais para todo mundo, né? A prosa, ela vai pender muito para o regionalismo, né? É uma prosa muito forte, justamente porque ela vai desconcentrar aquele ambiente paulistano, né? Da Semana de Arte Moderna, e ela vai começar a falar das regiões do Brasil e de problemas sociais. De novo, a preocupação com o destino do homem, né? O existencial se fundindo aos problemas sociais. Também vai ter a prosa urbana, que vai falar, continuar falando deste homem que vai viver em sociedade, e vai ter autores como a Raquel de Queiroz, que vai ser uma obra muito intimista, muito psicológica, aprofundando o existencialismo. Então, as características gerais, elas são bastante abrangentes e a gente vai conseguir distinguir bem isso quando a gente for estudar cada autor separado. Nós vimos que a segunda fase ela é chamada de construtiva. Por quê? Porque a segunda fase não se ligou de maneira alguma com as brigas, com aquelas divergências da primeira fase, que foram muito importantes, mas que não teve esse impacto na segunda fase, não. Os autores, eles tiveram uma consciência maior, uma reconstrução da literatura brasileira, mais fundada na realidade, né, das desigualdades sociais, dos problemas urbanos, dos problemas regionais. Então, eles foram mais. Por isso que o modernismo é chamado de neorrealismo. Então, eles dissociaram a ideia daquelas brigas, daquelas confusões da primeira fase, se concentraram na realidade, né? Eles vão, como eu disse no outro slide, eles vão sair deste ambiente de São Paulo, dessas brigas entre parnasianos e clássicos e modernos, e vão se concentrar nos problemas regionais. Quando nós estudamos os manifestos, né, lá na primeira fase, nós vimos em 1926 o Manifesto Regionalista. O que esse manifesto falava que queria? Queria uma maior valorização das literaturas regionais, principalmente as do Nordeste. Esse movimento culminou no Romance de 30, né? Então, eles, com esse fortalecimento, essa valorização do que era regional, culminou nesse romance, nessa prosa forte de 1930, né? Aí vocês vão ver no segundo parágrafo, depois de tanta arruaça intelectual dos primeiros modernistas, procura-se atingir equilíbrio e estabilidade, que vão aparecendo em obras e mais obras. Então, a segunda fase do modernismo, ela foi uma fase muito produtiva e com obras muito fortes, né? Obras que marcaram a nossa literatura. Aqui é só mais um reforço do que eu já falei, né? Essa literatura, essa consciência crítica da segunda fase, de abordar a realidade, né? Essa seriedade e o envolvimento da literatura com as questões sociais vão fazer das obras muito pesadas, né? Mesmo que sejam ficção, mesmo que sejam romance, que sejam narrativas, os temas envolvidos serão muito fortes, né? E aí no segundo parágrafo vocês vão ver, ó, neles é possível encontrar formas de compreensão do homem em várias fases da sociedade brasileira. Então, vai misturar o existencialismo, essa preocupação do homem de se achar no mundo em que ele vive, na sociedade em que ele está inserido. Então, de novo, o existencial junto com o social. A gente tem que ter em mente
que a importância e a grandeza da segunda fase, né, o regionalismo da segunda fase, em momento algum ele despreza a importância da primeira fase do modernismo, né? Apesar das brigas, das divergências, eles se consideravam herói, lembra? Primeira fase heróica, porque tiveram a coragem de inserir para a literatura o fato não literário. O que é o fato não literário? O cotidiano mais simples, a realidade mais brutal que seja, mas que pode fazer parte de qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, eles foram muito corajosos. A segunda fase deu certo por isso, porque eles tomaram esses fatos não literários e trataram com muita seriedade. E aí o crítico de literatura Alfredo Bose vai nos dizer que não foi muito fácil para a primeira fase. Não é fácil tirar os poderosos do poder, né? O poder ele se mantém. Então é com isso que eles lutaram na primeira fase. E a segunda fase já teve uma importância porque aproveitou, né, esse momento de ruptura e tratou com mais seriedade os temas. Os 5 principais autores da segunda fase do modernismo na prosa são esses aí, ó. Eu coloquei o nome das principais obras, tá? E nós vamos ver um pouquinho de cada um. O primeiro autor, Graciliano Ramos, é autor da nossa obra da segundo bimestre, Vidas Secas, né? E a obra vai fazer essa relação do homem com o meio natural em que ele vive, lá a seca, e o meio social. Então, ele vai falar de problemas existenciais do homem com o meio, vai falar muito de naturalismo, lembram lá? Do realismo, as correntes científicas e filosóficas, né? E é uma literatura marcada por uma ausência de sentimentalismo, então é uma realidade muito dura, muito objetiva. O José Lins do Rego, ele vai tratar do interior rural, né, o mundo rural nordestino, quando o ciclo da cana-de-açúcar começou a cair, os engenhos começaram a mudar para usinas, os problemas sociais que isso causaram, né? Então, os 5 primeiros romances aí, ó, Menino do Engenho, Fogo Morto, Doidinho, Usina e Banguê, fazem parte do ciclo da cana-de-açúcar. E depois, outros romances que ele escreveu. Nós temos também o Jorge Amado, muito conhecido, né, por abordar problemas sociais por um viés ideológico, já que ele era comunista, e também abordava as obras com uma ironia, com humor, embora os temas fossem bastante pesados também. Uma obra muito conhecida dele é Capitães da Areia, muito lida principalmente por adolescentes da idade de vocês. A Raquel de Queiroz era cearense, falou muito do ambiente, né, da seca no Ceará, mas muito pelo lado psicológico, existencial, intimista, né? Uma linguagem simples, muito envolvente. E o último é Érico Veríssimo, que foge um pouco lá do Nordeste, né, do regionalismo próprio do Nordeste, e é um regionalismo do Sul. Então, o Érico Veríssimo, ele tratou de problemas urbanos, sociais e principalmente romance muito envolvido com a história do Rio Grande do Sul, né, daquela parte toda ali, envolvendo o elemento da história. Uma obra muito importante também para o regionalismo. Então, agora já sabendo das características dos principais autores e obras, nós vamos começar a falar e vocês já podem começar a ler o livro do segundo bimestre, que é do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Este livro pode ser encontrado facilmente na internet, em loja de livro usado, porque é um cânone da nossa literatura. Eu não quero falar muito do livro antes de vocês lerem, mas eu já vou explicar que é um livro relativamente pequeno, com poucos capítulos, e vocês no primeiro momento vão estranhar um pouco o livro, porque o estilo do autor em relação à linguagem é muito seco, é preto no branco, então ele te conta as coisas e você processa, né? É uma literatura que faz uma triangulação entre a linguagem, o ambiente e as pessoas que vivem nesse ambiente. Então, tudo ligado à seca. A seca não é o tema do livro. O tema do livro é a vida que as pessoas levam contingenciadas pela seca. Então, eu acho que vocês vão gostar muito. É um livro muito importante para a nossa literatura.
e é um livro de muita experiência existencial e principalmente social, que foi o que ele quis abordar mesmo, tá bom? Eu vou esperar vocês lerem e a gente começar a comentar na próxima aula. Tchau!